Olá pessoal, vocês ficaram surpresos quando descobrirem a quantidade de conteúdo novo que aparece na internet em apenas um dia. Por exemplo, 500 milhões de tweets ou 4 petabytes de novas informações no Facebook. Isso sem falar das notícias, vídeos e conteúdo de entretenimento. Por causa dessa grande quantidade de informação, nós consumimos diariamente muito mais conhecimento do que as gerações anteriores. E é claro que, com nossa experiência de ficar tanto tempo na web, podemos pensar que já vimos de tudo. Mas acreditem, ainda existem coisas na internet que irão surpreender vocês. No vídeo de hoje falaremos justamente sobre elas. Vamos lá! Macaco pelado. Infelizmente, não conseguimos descobrir em que circunstâncias o macaco deste vídeo perdeu todo o seu pelo, mas sabemos que os chimpanzés mantidos em cativeiro podem sofrer com uma condição chamada alopécia, ou seja, de calvície parcial ou completa. Vários desses casos são conhecidos. Por que isso acontece? Os cientistas continuam tentando descobrir as razões exatas, mas de acordo com suas teorias preliminares, os chimpanzés são tão parecidos com os humanos que sua perda de pelos pode estar associada a um estresse severo ou a um trauma psicológico, ou seja, como nós humanos. E a vida de um animal em um espaço confinado por muitos anos, não importa quão boas sejam as condições, definitivamente causa um alto nível de estresse. Além disso, entre os primatas, há um modelo de comportamento anormal que se conhece há muito tempo, mas que os veterinários ainda estão tentando explicar. Às vezes, os chimpanzés não apenas ficam mexendo no pelo um do outro, mas também o arrancam. Não dá para negar que é estranho ver um primata nesse estado. Eles estão a apenas alguns passos genéticos de distância de nós, e sem os pelos, a semelhança deles com os seres humanos fica simplesmente assustadora. Tubarão e estômago. Se você estiver assistindo a este vídeo enquanto come, recomendamos que você guarde a comida para mais tarde. Quer dizer, se você for muito impressionável. Por acaso, você sabia que na natureza existe uma coisa conhecida como estômago móvel? Cientificamente, isso se chama eversão. Esta é uma habilidade encontrada em um número muito limitado de animais, entre os quais estão algumas espécies de tubarões. Esse recurso permite que o estômago se mova pelo corpo do animal sem causar dor e, se necessário, possa até sair do seu organismo. Depois, como se nada tivesse acontecido, ele volta para o corpo. Por que os tubarões precisam dessa habilidade? Geralmente, ela é usada pelos predadores em situações de estresse extremo, ou se é necessário se livrar drasticamente de algum excesso de comida. Os tubarões simplesmente não são fisicamente capazes de vomitar e, além disso, tendem a comer demais. Portanto, quando seu corpo precisa se livrar imediatamente de algum alimento, incluindo algo mal digerido, o estômago é expulso para fora para se esvaziar naturalmente. Essa reação pode ser causada, por exemplo, pela presença do casco de uma tartaruga, de ossos ou penas no estômago do tubarão. Em geral, esse é um mecanismo natural completamente seguro que traz apenas alívio aos tubarões, mas às vezes, quando o estômago é expelido devido ao estresse, é difícil para os animais retorná-los ao seu lugar por conta própria. Idioma do assobio. Estamos tão acostumados a nos comunicar usando palavras que nem pensamos na possível existência de outras formas de comunicação. Bem, além da linguagem de sinais, é claro. No entanto, no mundo pode ser encontrado um outro fenômeno, os idiomas de assobio usados por alguns povos para se comunicar à distância. Esses povos podem ser encontrados nas Ilhas Canárias, em Gana, na América Central e do Sul, mas em quase todos esses lugares estão perto de completa extinção. Outro lugar do planeta em que a língua do assobio é usada é uma vila turca nas montanhas chamada Kuşköy. Os cientistas descobriram sobre a existência desse tipo de comunicação aqui nos anos 60 do século passado. Naquela época, quase todos os locais eram fluentes. Hoje em dia, apenas metade dos habitantes tem fluência no idioma. Afinal, o advento das comunicações portáteis em nossas vidas resolveu o problema da comunicação à distância. Segundo a tradição, a língua conhecida pelos habitantes da vila Kuşköy como
o idioma dos pássaros, é transmitida de pai para filho há muitos séculos. Alguns historiadores acreditam que ela foi inventada pelos habitantes das montanhas durante os confrontos militares. Outros dizem que o idioma do assobio foi trazido para cá por imigrantes espanhóis durante a Inquisição, mas muito provavelmente essa maneira incomum de comunicação é uma invenção dos próprios pastores locais. Antes do surgimento do telefone, era necessário se comunicar de alguma forma em uma área com um terreno montanhoso tão difícil. E mais um dado interessante, o idioma do assobio interessou tanto os cientistas que eles até decidiram realizar exames detalhados em seus falantes. Descobriu-se que quando se fala na língua dos pássaros, os dois hemisférios do cérebro humano são ativados simultaneamente, embora apenas o lado esquerdo seja responsável pelo processamento da linguagem comum. Isso ocorre porque o hemisfério direito está relacionado com o processamento de melodias e frequências sonoras. Bar no lago. Tem certeza de que nada mais pode surpreender você quando se trata dos cardápios de bares? Afinal, todas as bebidas são semelhantes umas das outras em todos os estabelecimentos, não é mesmo? Bem, é provável que esse shot faça você mudar de ideia. Dentro dele há um bônus esperando por você, um peixe vivo, e você precisa beber de uma só vez. Que tal? Essa ideia é apenas uma das muitas iniciativas criativas de Josie Norgren, residente em Minnesota. Por muitos anos, ela sonhou em abrir seu próprio bar, e há algum tempo ela finalmente conseguiu. O estabelecimento foi construído bem no meio do gelado lago Lida. Obviamente, ele não está aberto o ano todo, mas apenas durante algumas semanas no inverno, quando a espessura do gelo atinge um nível seguro. Flash mob do rock. Qualquer pessoa que tem uma vaga ideia de música ao vivo sabe como é difícil a mixagem do som. Às vezes são necessárias longas horas para passar o som antes de um show. Pode ser que o bumbo do baterista não esteja soando bem, o baixo esteja mais alto que as outras guitarras, ou os instrumentos estejam abafando os vocais. Ou seja, regular o som mesmo para um grupo de 4 pessoas não é tão fácil. Agora imagine que esse grupo será 200 vezes maior e todos tocarão a mesma música ao mesmo tempo. Parece impossível? Nada disso. Esse flash mob já existe. O autor da ideia é o italiano Fabio Zaffanini. Ele reúne periodicamente músicos de todo o mundo em seu país natal para tocar seus hits favoritos do rock. Nessas imagens, por exemplo, podemos ver a apresentação conjunta de 400 guitarristas, 300 baixistas, 250 percussionistas e 350 vocalistas. Segundo Zaffanini, os participantes de sua iniciativa são membros de uma verdadeira banda de rock. Para apresentar-se, eles vêm até a Itália de mais de 30 países. Coisas feitas de peixe. O designer Joel Isaac cresceu em uma comunidade nativa norte-americana no Alasca, onde foi ensinado desde a infância a viver em harmonia com a natureza. É claro que hoje em dia uma pessoa civilizada não precisa caçar ou pescar para conseguir sua comida, mas para alguns isso ainda faz parte de sua cultura. O Joel continua a pescar, mas nem tanto por causa do próprio peixe, mas por causa de sua pele. Com esse material é possível confeccionar um grande número de utensílios domésticos e até mesmo roupas. O designer, por exemplo, usa a pele de salmão para criar máscaras, sapatos, vestidos e até jaquetas para motociclistas. Todos os peixes são pescados, limpos e comidos por ele mesmo, como faziam seus ancestrais dezenas de anos atrás. Escola na água. Todos os anos, mais de 1/5 do território de Bangladesh passa por inundações terríveis. Quando a água alaga as estradas, que já não são boas, a vida de muitas vilas simplesmente param também as aulas nas escolas. Um empresário local chamado Mohamed Rezwan se dispôs a encontrar uma solução para esse problema. Ele pensou, se as crianças não podem ir à escola, por que a escola não pode ir até elas? Foi então que ele fez os primeiros planos para a construção de uma instituição educacional flutuante. Se trata de uma rede de barcos que são tanto ônibus escolares como salas de aula. Os alunos de 6 a 10 anos de idade podem estudar neles. Dentro desses barcos incomuns existem computadores movidos à energia solar obtida a partir dos painéis no telhado, centenas de livros e lousas escolares de verdade. Em algumas embarcações existem salas de jogos com escorregadores, barras e balanços. Além disso, à noite aqui também há aulas para adultos. Ensinam, por exemplo, como proteger a colheita no caso de uma elevação acentuada no nível da água na região. Brilhante, não é mesmo? Correio nas montanhas.
No mundo existem instalações postais incrivelmente originais. Um exemplo é uma agência de correios localizada na vila montanhosa de Sikkim, bem no meio do Himalaia, a uma altitude de quase 4.500 metros. As comunicações móveis não funcionam aqui, a internet muito menos, mas as cartas vão e vêm regularmente. Tudo graças a Rinchen Charing, que trabalha aqui todos os dias desde 1983. Naquela época, o sujeito era considerado o mais educado entre os habitantes da vila, que consistia em cerca de 30 casas. Suas tarefas incluem não só a correspondência, ele também emite passaportes para os moradores do assentamento e ainda mantém suas economias e objetos de valor. Quadros em tabelas. Sejamos honestos, ninguém gosta de fazer tabelas no Excel. Bem, a menos que você seja um contador realmente apaixonado pelo seu trabalho. Mas em geral, entender as fórmulas e a interface deste programa é um verdadeiro desafio, especialmente para quem é de humanas. Mas parece que nós subestimamos muito essa ferramenta. Nela, você pode fazer muito mais que relatórios anuais chatos. É difícil de acreditar, mas o japonês Tatsuo Horiuchi usa o Excel para arte. Depois de se aposentar há 20 anos, este homem decidiu se arriscar no mundo da arte, mas não queria gastar dinheiro com tintas e pincéis caros. Então ele decidiu verificar se era possível pintar quadros usando os programas instalados em seu computador. O Horiuchi não gostou do Paint, porque ele parecia muito primitivo. Já o Excel parecia bastante adequado. O resultado dessa ideia é o que você vê na tela. Usando ferramentas vetoriais simples projetadas principalmente para gráficos, Horiuchi desenha panoramas da vida rural japonesa. E à primeira vista é muito difícil acreditar que eles não foram criados em um editor gráfico. Corredor para trás. Quando um carro dá marcha ré, tem lógica nisso, afinal às vezes é simplesmente necessário. Mas por que uma pessoa precisaria correr de costas, exceto para algum exercício específico em algum tipo de treinamento? Bem, até isso pode ser explicado. Aaron Yoder correu durante toda a sua vida, mas um dia ele sofreu uma grave lesão no joelho. Infelizmente o atleta não podia mais participar de corridas e de treinamentos ativos, mas ele não queria excluir completamente a corrida de sua vida. Como resolver esse dilema? A resposta veio inesperadamente, quando Aaron acidentalmente descobriu que ao correr de costas, ele não sentia nenhuma tensão no joelho machucado. Desde então, o atleta passou a se dedicar completamente a esse tipo de atividade física e hoje em dia é considerado o detentor do recorde de corrida para trás mais rápida do mundo. Ei, amigão! Você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.